Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao encontro do PLD, referente aqui à primeira semana operativa de fevereiro de 2026, no qual, nós abordamos o comportamento do PLD referente à última quinzena de janeiro e também já o comportamento desta primeira semana operativa de fevereiro. Como de costume, a gente só reforça, para que quaisquer dúvidas sejam enviadas através aqui do chat da plataforma Teams. E caso alguém prefira ou tenha alguma dificuldade, pode também encaminhar pelo e-mail preco@cce.org.br. Quaisquer dúvidas que não sejam referentes aos temas aqui abordados, a gente pede para que seja encaminhada através da central de atendimento da CCE, pelo e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. Bom, o objetivo do nosso encontro do PLD é de discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas nos nossos boletins, buscar então tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução 1032 de 2022, buscando estreitar então o relacionamento com vocês, abrir espaço para recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento e dos nossos boletins, além de apoiá-los em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, como de costume, nesse encontro do início do mês, a gente tem essa agenda um pouco mais extensa, e já para dar início em termos dos pontos de destaque, destaques regulatórios, eu passo a palavra aqui para a Cássia, dar continuidade na apresentação. Obrigada, Humberto. Vou compartilhar a tela. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação em termos dos pontos de destaque, a gente traz aqui o slide relativo ao grupo permanente de validação dos modelos do CTPML-PLD. Então, para os 4 modelos, em termos do New Wave, hoje a gente está com a versão 30.0.4 em uso oficial, e pela tomada de subsídio 22 de 2025, da versão 31 do New Wave, ela está encerrada e a expectativa de entrada oficial é no PMO de abril de 2026. A gente ainda não teve a divulgação de um dispositivo regulatório já autorizando, essa entrada oficial, mas assim que tivermos, a gente também vai trazer essa publicidade aqui no encontro do PLD. Para o Decomp, a gente está em uso da versão 32.0.1 em uso oficial. Em termos do GVASP, é a versão 10, e está em validação a versão 11 do GVASP, visando a entrada oficial também no PMO de abril de 2026. Já com relação ao DCEM, atualmente estamos com a versão 21, mas a entrada oficial da versão 22 está prevista já, e já confirmada para o PMO de março de 2026, conforme despacho ANEEL 204. E aqui a gente deixa, também para contato, os e-mails, tanto pela CCE quanto pelo NS do CT-PML-PLD. Em termos do CT-PML-PLD com relação ao GT do número mínimo de iterações, a gente avisa, que vai ter a primeira reunião com os agentes no dia 3 de fevereiro de 2026, às 10 horas, trazendo a seguinte agenda, tratando então da motivação, a nova governança, o cronograma, a síntese dos resultados obtidos, pelo GT, avaliação dos impactos na representação híbrida e encaminhamentos. Deixamos aqui também o link para a reunião. Ainda com relação ao CT, com relação agora ao agendamento das reuniões da Comissão Gestora e Deliberativa, a gente deixa o link da agenda do CT e ressalta que a divulgação da pauta ela é feita até 2 dias antes da reunião, e a ata é publicada em até 2 dias após as reuniões pelos links, tanto da Comissão Deliberativa quanto da Comissão Gestora. E aqui a gente deixa um extrato, da agenda do CTPML-PLD. Agora, com relação aos destaques do Diário Oficial, em termos de CPs e tomadas de subsídios, algumas a gente já trouxe no encontro passado, outras são novas, então a gente só ressalta, em termos da Portaria Ministerial 892 de 2026, publicada no dia 23 de janeiro, foi divulgada, então, para a CP a proposta da resolução do CMSE, que estabelece, então, as diretrizes para antecipação tanto do LRCE quanto do LRCAP, para a contribuição ali da segurança para atendimento eletroenergético a partir do mês de agosto de cada ano. Então, essa portaria ministerial ela deu origem à consulta pública ministerial 212 de 2026, e o período de contribuição se encerra em 11 de fevereiro.
Teve também um aviso da TS ANEEL 3 de 2026 com relação às contribuições ali para revisão e atualização de alguns submódulos dos procedimentos de rede do NS. Então, a gente deixa aqui quais são os cadernos, né, ou submódulos do procedimento de rede, bem como os referidos cadernos, seja ele operacional ou de responsabilidades ou procedimental. E o período de contribuição se encerra em 14 de março. A tomada de subsídio da ANA 7 de 2025, que a gente já trouxe anteriormente, né, é para tratar ali das diretrizes para a elaboração do relatório anual e consistência de dados hidrológicos no âmbito da resolução conjunta da ANEEL e da ANA, número 127 de 2022, e o período de contribuição se encerra em 6 de março. E, por fim, né, dentro do próprio Sintegre ali das consultas de procedimentos de rede, do INS, tem a revisão do submódulo 2.10 para tratar dos requisitos técnicos mínimos para a conexão das instalações de transmissão. E o período de contribuição se encerra em 13 de fevereiro. Com relação aos modelos computacionais, eu acabei dando o aviso, né, ali na parte dos modelos computacionais, mas no dia 27 de janeiro foi publicado no Diário Oficial o Despacho ANEEL 204, autorizando, então, a partir do PMO de março de 2026, o uso da versão 22 do modelo D100, tanto para fins de planejamento e programação da operação, quanto para o cálculo do PLD. E, por fim, com relação ao CVU Merchan, foi publicado hoje no Diário Oficial, Despacho ANEEL 238, alterando o CVU da UTE Araucária. Inicialmente, a gente tinha já um CVU da Araucária pelo despacho 1985, e esse despacho 238 de 2026, ele faz uma alteração na parcela do CVU sem os custos fixos. Então, a gente tem uma alteração saindo de um valor de CVU de R$ 832,7 para R$ 905,85 o megawatt-hora, já usando a referência de janeiro de 2026. Lembrando, né, que esse valor de CVU, né, com custos fixos até o momento, seja pelo mediante o despacho 1985, seja pelo despacho 238, que agora é o atualizado, ele vai ficar vigente até sexta-feira, a partir de sábado da próxima revisão operativa. Já vai ser alterado esse valor de CVU por conta da atualização, né, da parcela sem custos fixos, em função da cotação do combustível já finalizada ali com relação à referência de janeiro de 2026. Então, atualização no PMR de fevereiro. E agora eu passo a palavra para a Zambuja, que vai dar continuidade à apresentação em termos de cenário hidrometeorológico. Boa tarde a todos, obrigado, Cássia. Compartilhar minha tela. Dando sequência aqui na apresentação, o pessoal falar um pouco do cenário meteorológico verificado nesse mês que passou a expectativa para o próximo mês de fevereiro. Inicialmente, que a gente vai passar rapidinho, a gente traz aqui aqueles mapas de anomalia de precipitação desde janeiro até dezembro, aqui na parte de cima anomalia, que é a diferença em relação ao ciclo anterior, em relação a 2024. A gente passa aqui direto para o último trimestre para deixar bem claro aqui nosso cenário de precipitação deficitária nas principais bacias do Sudeste nesse último trimestre do ano. Com relação à precipitação verificada em janeiro de 2026, aqui a gente traz a climatologia à esquerda, o comportamento normal dessas chuvas, e o verificado em janeiro de 2026, fica claro aqui a tendência dessa banda de chuvas deslocada mais ao norte da sua posição característica, e a gente consegue ver o impacto disso aqui no mapa de anomalia, abaixo da bacia do Rio Grande, aqui Paranaíba, déficit de precipitação em todas essas bacias que pega a parte do Sudeste e as principais bacias do Sul. Contrapartida aqui uma área pegando pequeno trecho do Paranaíba, algum trecho do Alto Tocantins, algumas áreas pontuais que com chuva acima da média, mas o destaque positivo são essas precipitações acima da média histórica no trecho da bacia do Rio São Francisco, principalmente no trecho alto que a gente espera ainda altos volumes para esse mês de janeiro. Isso muito atrelado àquele episódio de Zacas que a gente teve na quarta semana operativa de janeiro, que aumentou de maneira significativa as chuvas nessa bacia do São Francisco. Tanto a parte alta, que até o HI Três Marias, que depois de aproximadamente 2 semanas tende a beneficiar o sul mercado nordeste lá em termos de Sobradinho. Com relação às zenas e às atualizações ao longo do mês de janeiro, a gente inicialmente que pontua que todas encerraram abaixo da MLT, a última revisão, e todas performaram numa última revisão, com exceção do Sul, perdão, abaixo do que estava se esperando lá no início do mês. O Norte esperava 85%,
última revisão com 66, 55, 44, Nordeste, o Sudeste com uma queda mais significativa de 83% da MLT, última revisão com 64, o Sul, como a gente já verificou em outros meses, tem esse aspecto de oscilação atrelado a previsões de precipitação e alteração de previsões, mas teve um acréscimo aí nesse mês de janeiro, a revisão 0 vindo abaixo do que a gente viu lá na revisão 4. Com relação ao armazenamento de água no solo, a gente traz aqui dois mapas, um para o início da primeira semana operativa de janeiro e primeiro dia da primeira semana operativa de fevereiro. E a gente destaca aqui que nessa faixa, que pega grande parte do Sudeste, a gente está com um armazenamento de água no solo melhor do que a gente iniciou o mês de janeiro. Com relação às zenas, a gente, em termos médios mensais, aquele exercício que a gente faz trazendo o mínimo do histórico, a MLT e o verificado em relação ao ano anterior. Para o fechamento do mês de janeiro, norte, nordeste, sudeste, nos piores, do lado dos piores do histórico, sul num período intermediário, todos abaixo da MLT, nordeste, norte, sudeste vindo bem abaixo do que a gente estava em 2024, só o sul ligeiramente acima e um estágio intermediário aqui em termos de ranqueamento, considerando toda a nossa janela histórica. E o fechamento de janeiro, o quarto pior em termos de ENA, todo o histórico, 63% da MLT. Agora trazendo aqui, atualizando com projeções para o mês de fevereiro, o exercício que a gente traz o previsto lá no PMO, o oficial aqui em azul claro, projetado pelas redes orais aqui em verde, e o PARPA do New Wave nesse tom de azul mais escuro. Para o norte, uma tendência de acréscimo de ENA com relação ao mês de janeiro, PARPA aqui mais otimista do que o PMO vindo com 71% da MLT. Já o Nordeste, cenário contrário, vindo o PMO bem mais otimista aqui, com valor acima da MLT, todos apontando no sentido de acréscimo de ENA de fevereiro ante a janeiro, e o mais pessimista aqui o PARPA. Já o Sul, PARPA mais dando uma tendência de acréscimo, quase chegando no 100% da MLT, chegando na MLT, mas a tendência aqui principalmente o PMO chegando com 46%, enquanto as redes neurais vindo uma tendência de redução aqui ante ao mês de janeiro. Sudeste, tendência de acréscimo. A previsão oficial PMO considera ali previsão do SMAP, algumas bacias ainda previvas com 91% da MLT e 77% aqui mais pessimista do PARPA. Dos lados dos piores históricos segue o norte, perdão, e o Sudeste. O Sul e o Nordeste aqui quase um valor intermediário em termos históricos. Em termos de SIM, uma melhora com 85% da MLT, e o 20º, se esse valor se configurar para o mês de fevereiro, será o 25º pior fevereiro do histórico. Com relação àquele ranking que a gente faz com essa janela pegando desde outubro até um mês mais recente, pegando uma janela aí de período úmido, ciclo hidrológico, a gente ranqueou aqui para esse intervalo de tempo os últimos anos. Fica bem evidente aqui o nosso pior do histórico para essa janela de outubro a fevereiro 20 e 21. Entre 22 até 2025, lados melhores, aqui destaque positivo aqui para o 21, 22, nesse aqui tom aqui em branco, mas o nosso ciclo mais corrente aqui, 25, 26, é este aqui, né? O quinto pior do histórico, melhor que o ano, quinto pior do histórico, 5 GB acima do que a gente teve no pior do histórico, que é o 20 e 21 para essa janela de tempo. Essa janela é entre outubro e fevereiro. Aqui em termos de previsão, a gente manteve aqui esse slide que a gente trouxe nos últimos 2 encontros, porque a gente estava batendo naquela tecla de incerteza das previsões. Aqui são acumulados diários na parte de cima do SCMWF, para os 5 primeiros dias de horizonte, são previsões atualizadas hoje. Abaixo do GFS, a gente nota aqui para os próximos 5 dias essa banda de chuvas ainda no sudeste e região central, ainda se mantém até boa parte da nossa próxima penta daqui de 5 dias, e depois uma tendência de redução dessas chuvas no sudeste e mantendo algumas chuvas ainda no sul.
Ou seja, próximos 8 dias a gente deve ter ainda essas chuvas no Sudeste e região Central. As previsões vão convergindo para nesse sentido. E aqui a gente atualiza aquele mesmo material que a gente trouxe anteriormente, quando a gente destacou ali a incerteza, né? A gente viu o SMWF mais otimista com relação à precipitação na região sudeste e central do país, com valores dentro ou acima da média, e o CFS sempre mais pessimista. Agora a gente pega aqui uma janela que pega boa parte da segunda metade do mês de fevereiro, agora ambos modelos convergindo para um cenário de déficit de precipitação na faixa central, grande parte aqui do sudeste do país. Portanto, a gente tem uma primeira semana ali com chuvas significativas, uma ligeira redução na segunda semana no sudeste e região central, mas para a segunda metade do mês a gente segue com um viés mais pessimista com relação às previsões. Aqui atualizando aquela previsão que a gente trouxe na virada do ano com relação ao fenômeno El Niño. Já era indicado a tendência do fenômeno se configurar no último trimestre de 2026. A gente atualiza aqui essas previsões, aumentando mais essa probabilidade desse fenômeno já no segundo semestre de 2026. E a gente sempre relembra aqui, né? A depender da intensidade do El Niño, se ele for um fenômeno de moderado a forte, como a gente teve em períodos recentes, ele tem a indicar mais aquela condição de precipitações elevadas no sul, déficit e essas precipitações mais elevadas em bacias com pouco impacto e representatividade de armazenamento, aproximadamente ali de 8% para o sim. E a gente pode ter um cenário de enas elevadas, mas quando ao término desse fenômeno a gente pode ter algo parecido que a gente teve no outro ciclo de El Niño, né? É o armazenamento andando de lado. Embora as vazões possam ser altas, o armazenamento anda de lado. Com relação às temperaturas, a gente deixa aqui igual a precipitação, esse mapa para quem acompanha o material para consulta. A gente sempre relembra aqui principalmente no segundo semestre de 2026, a gente teve temperaturas iguais ou abaixo da média histórica, grande parte do sul e do sudeste, vindo bem abaixo de 2024 também, que eu indico aqui na parte de baixo. O dezembro, dado aquele episódio de bloqueio que a gente teve ali no segunda quinzena do mês, que pegou o Natal e parte da semana de Ano Novo, tivemos temperaturas acima da média aqui no sul e no sudeste. Antes disso, acredito que a gente só tinha tido um cenário desse de temperaturas acima da média aqui em março. Ou seja, a gente passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses praticamente com temperaturas iguais ou abaixo da média em grande parte do centro-sul do país. Dezembro deu essa virada aqui de chave que a gente viu que para janeiro não se manteve. Aqui a gente traz anomalia de temperatura mínima e máxima para o mês de janeiro. Fica bem claro aqui pelo tom de cor fria, temperaturas iguais ou abaixo da média aqui no sul e no sudeste. Agora, para dar continuidade da apresentação, falar sobre análise e o acompanhamento da carga, eu vou passar para a Mayara. Obrigada, Zambuja. Só um instante, pessoal, vou compartilhar minha tela. Bom, boa tarde a todos. Vou dar continuidade aqui à apresentação. Primeiramente, vou falar sobre alguns indicadores econômicos de forma breve, em seguida sobre o PMO de fevereiro. Começando aqui com os destaques econômicos em relação aos indicadores de preço, o IGPM teve alta em janeiro de 0,41%, uma aceleração em relação ao mês anterior, quando teve queda de menos 0,01%. Todos os seus componentes apresentaram alta, o IPA subiu 0,34%, impulsionado pela alta do minério de ferro, o IPC teve alta de 0,51%, puxado ali pelas mensalidades escolares e gasolina, e o INCC teve alta de 0,63%, impulsionado principalmente pelo grupo de mão de obra. No acumular de 12 meses, o IGPM acumula uma queda de menos 0,91%. Em relação ao IPCA 15, tivemos uma desaceleração em janeiro, com uma variação positiva de 0,2%, ante a alta de 0,25% em dezembro. O grupo de saúde e cuidados pessoais foi o grupo que apresentou maior impacto, com 0,1 ponto percentual. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 4,5%, acima dos 4,41% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Passando agora para o índice de confiança, tivemos um aumento expressivo do índice de incerteza da economia,
em 12,6 pontos, o maior nível desde abril de 2025, e essa alta é motivada pelo aumento das tensões geopolíticas e geoeconômicas globais. Segundo a FGV, né, esse índice ele tende a permanecer num patamar alto, a depender ali do desenrolar das tensões ali políticas internacionais e também das eleições nesse ano no Brasil. Em relação ao índice de confiança do comércio e serviços, também tivemos uma melhora. O índice de confiança do comércio apresentou uma alta de 3 pontos em janeiro, devido ao aumento expressivo nas projeções de vendas para os próximos meses, e o índice de confiança de serviços teve uma alta de 0,6 ponto, também motivada pela melhora nas avaliações sobre as expectativas para os próximos meses. Em relação ao mercado de trabalho, a PNAD contínua indicou uma taxa anual de desocupação de 5,6% em 2025, o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. O nível de ocupação subiu de 58,6% em 24 para 59,1% em 25, e a taxa de participação na força de trabalho teve uma leve redução ali de 0,1% em 2025. A massa de rendimento real habitual teve alta de 7,5%, influenciada ali pela alta no rendimento real habitual de 5,7%. Por fim, em relação à balança comercial, temos um superávit de 3,8 bilhões de dólares até a quarta semana de janeiro, com exportações subindo 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado e importações reduzindo 3,6%. Em relação ao boletim Fox, né, o mercado reduziu a projeção de inflação para 2026, né, se encontra em 13,99% em 26, 3,8% em 2027. O PIB se encontra em 1,8% para 26 e 1,8% para 27. O câmbio está em 5,50 centavos para 2026 e 5,5 para 2027. E a Selic 12,25 para 26 e 10,5 para 2027. Passando agora para as previsões do PMO de fevereiro, a carga de janeiro fechou em 84, aliás, a expectativa de fechamento mais recente é de 84 gigawatt médios, bem ajustada em relação à previsão do Plan, menor apenas em 600 megawatt médios. Já para fevereiro tivemos um ajuste da ordem de menos 1,5 gigawatt médios, né, e em termos percentuais representa uma redução de 1,7% em relação ao plano. Então, a carga se encontra 87,6 gigawatt médios para fevereiro e de 89,3 gigawatt médios para março, sem alteração em relação ao plano. Essa redução de 1,7%, né, é explicada pela revisão na carga do Sudeste Centro-Oeste em 2,5% e também redução da carga no Norte em 3,2%, né, ambas influenciadas ali pela atualização das previsões meteorológicas, comportamento recente da carga e indicações dos modelos de referência que o INS utiliza. Em relação ao mesmo período do ano passado, destaca-se o crescimento de carga do Nordeste em 7,9%, né, e do Norte de 7,3%, e já o Sudeste e Sul apresentam aqui uma carga menor, mas lembrando que fevereiro de 2025, né, foi um mês bastante quente ali, marcado por altas temperaturas. Agora, nos demais slides, né, só um detalhamento da carga por semana operativa, vou passar rapidamente, é mais para conhecimento. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra agora para a Cássia. Obrigada, Mayara. Só compartilhar novamente a tela. Só um instante. Dando continuidade, então, com relação à análise das condições energéticas, em termos de acompanhamento da geração hidráulica das usinas tipo 1 e 2A do SIM, no mês de janeiro, nós tivemos uma geração de 47,4 gigawatts médios, uma elevação de 4% em relação ao mês anterior. Então, aqui nesse gráfico, a gente traz, né, então, o acompanhamento, né, e a avaliação, né, entre a geração hidráulica programada e realizada, ficando esses valores relativamente próximos. Com relação ao acompanhamento do fator de ajuste do MRE, nós trazemos aqui, né, a informação do fator de ajuste do MRE, totalizando em 80,4% para o mês de janeiro, e em termos do fator de ajuste do MRE para fins de repactuação, estamos com o valor de 90,1%, né, para o mês de janeiro já realizado. Em termos de acompanhamento do armazenamento das bacias, nós observamos uma variação negativa em todos os submercados,
com destaque para o norte, com uma redução de 23,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, dia 1º de fevereiro de 2025. O destaque, né, principalmente então em termos de supermercado, fica no norte, com uma redução, né, ali no Tocantins de 14,3%, né, nessa bacia. E no Sim, o resultado fica numa redução de 14,9%. Em termos de acompanhamento do despacho termoelétrico para as usinas tipo 1 e 2A, a gente acompanha aqui, né, a informação considerando o programado e o realizado para cada uma, né, das categorias de despacho, totalizando então um despacho de 7,5 gigawatts médios ou uma redução de 8% em relação ao mês anterior. Aqui a gente ressalta que houve o despacho para exportação, né, a partir do dia 24 de janeiro, e por restrição elétrica aqui no dia 27 de janeiro, em alguns momentos por energia de reposição ali no fim do mês. E o impacto desses despachos, né, a gente observa aqui na estimativa de encargos por razão desses despachos e em cada um dos dias, né, do mês de janeiro. Totalizando, então, restrição elétrica ou constranion, um encargo de 9,27 milhões de reais, por unit commitment de 6,15 milhões de reais, a resposta da demanda em 6,25 milhões de reais e o constrain off em 5,63 milhões de reais. Totalizando, então, 27,3 milhões de reais de encargos e o custo de descolamento entre CMO e PLD em 9,62 milhões de reais. Lembrando, né, que a fonte desses dados é o dados abertos do INS e os dados estão sendo considerados apenas até o dia 29 de janeiro. Com relação à resposta da demanda no mecanismo estrutural, no mês de janeiro houve uma redução do volume médio da resposta da demanda em 28,75 megawatts médios, reduzindo então, né, de 30,63 para 28,75. O preço médio também houve uma redução de janeiro em relação a dezembro, estando então no mês de janeiro em R$ 204,6 o megawatt-hora. E a faixa de preço, né, ali variando entre 150 e 300 reais. E aqui a gente deixa, né, quais, ao longo dos dias do mês de janeiro, quais foram os agentes que declararam, né, nesse mecanismo estrutural para a resposta da demanda. Em termos da resposta da demanda por disponibilidade, a gente também traz esse acompanhamento ao longo do mês de janeiro, né, aberto numa discretização diária para cada um dos agentes. E o volume médio também apresentou uma redução, saindo de 217 megawatts médios em dezembro para 186 megawatts médios em janeiro de 26. O número de horas acabou aumentando um pouquinho, né, totalizando aqui 28 horas, mas foram apenas 6 agentes. E os encargos, né, ficaram ali, então, em 6,25 milhões de reais. Já com relação à estimativa de encargo por corte de geração das eólicas, a gente traz essa abertura por dia, tanto em megawatts médios quanto, né, em termos percentuais, né, o destaque fica aqui para o dia 27 de janeiro, em termos percentuais, em 15,8%, e, inclusive, né, o dia 27, em termos de encargos mesmo, o maior dia acaba sendo o dia 27 de janeiro, mas, em termos mensais, o resultado de encargos por constraint off eólico foi 0,14 milhões de reais. E agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação em termos de exportação internacional. Obrigado, Cássia. Bom, boa tarde a todos. Só pegar o pointer, dois segundinhos aqui. Acredito que o compartilhamento já esteja aparecendo. Bom, novamente, boa tarde a todos. Vou dar continuidade aqui na apresentação, trazendo o acompanhamento da exportação internacional, que a gente costuma trazer sempre os dados atualizados aqui na nossa apresentação. A gente começa apresentando aqui no gráfico do lado esquerdo o preço dos países vizinhos. Uruguai, uma média de 240, tons mais claros. Então, Uruguai, a gente vê um comportamento mais oscilatório nos últimos dias, até o finalzinho do mês de janeiro, patamares mais elevados em torno de R$500 por megawatt-hora. Já para a Argentina, a gente vem ali, final do mês passado e boa parte ali de janeiro,
até meados ali de janeiro, na verdade, patamares de R$ 200 e elevações, principalmente a partir do final do mês, do dia 24, também em valores acima ainda de R$ 500 por megawatt-hora. Enquanto nós olhamos a exportação internacional, aqui ela é exclusiva da Argentina nos últimos dias, então a gente teve no finalzinho do ano passado para o Uruguai e para a Argentina, mas mais recentemente, exportação apenas para a Argentina, patamares médios diários ali entre 600, aproximadamente 500, 600 megawatts diários, de média, para a Argentina, e coincide, né, esse período ali de importação por parte da Argentina, de exportação aqui do Brasil, hoje coincide com o período de preços mais elevados ali na Argentina. Só reforçando o nossa fonte, né, que nós extraímos a informação, nós deixamos aqui na parte inferior. Com relação à fonte de exportação, fonte exclusivamente termoelétrica, ainda nós não temos tido ali exportação de energia vertida turbinável, né? Quase todos os dias ela não existe, ou existe durante poucas horas do dia, né? E quando ela existe, ela não é transmissível, com exceção ali de finais de semana, principalmente. Em termos das termoelétricas, né, nós vimos que as termoelétricas despacharam para exportação nos últimos dias. Nós deixamos aqui o acompanhamento dessas termoelétricas a partir do dia 24, que despacharam para exportação ao longo desse mês, tanto de janeiro quanto já também no começo de fevereiro. Deixamos aqui apenas também para consulta os CVUs, né, só reforçando que a negociação é feita bilateralmente entre o agente importador e o agente país importador, né, e o agente exportador. Em termos de estimativa de compensação contra a bandeira, estão as usinas ali, por exemplo, Cubatão, que possui contrato no ambiente ampliado, precisa realizar essa compensação contra bandeiras no período ali de exportação. Para fechar esse tópico, em termos de acompanhamento de ocorrência de divertimento turbinável, que também é um dos principais drives, tanto a necessidade do país vizinho, quanto o preço, quanto a ocorrência de divertimento turbinável, um dos drives para a exportação das hidráulicas, que não tem ocorrido desde o ano passado ali, faz alguns meses já que não ocorre exportação de divertimento turbinável, que a gente só deixa esse acompanhamento de divertimento turbinável do SIM, são dados disponibilizados pelo ONS em seus dados abertos, e a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, o mesmo cenário, né? Então, a ocorrência de divertimento turbinável apenas nos períodos de carga leve e média, patamares até elevados aqui no supermercado Sudeste. No entanto, no período de carga pesada, a gente não tem ocorrência de divertimento turbinável, lembrando que essa exportação ocorre no supermercado Sul, e para a ocorrência de exportação de energia vertida turbinável, precisa ali além da necessidade dos países vizinhos e da ocorrência de divertimento turbinável, ele precisa ser transmissível ali ao supermercado. É isso, com relação a esse tópico, eu agradeço e passo a palavra para a Lanai dar continuidade na apresentação. Compartilhando a tela com vocês, a gente pode começar entrando agora efetivamente no DECOM, para a última semana operativa de janeiro de 2026, ou seja, a quinta semana. A gente traz aqui a decomposição do custo marginal de operação para essa semana no submercado Sudeste Centro-Oeste. E, basicamente, nesse estudo de decomposição, a gente avalia, né, o impacto da atualização de conjuntos de variáveis no custo marginal de operação do submercado Sudeste. Aqui a gente tem, por exemplo, as vazões afluentes aos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional, armazenamento, dados associados ao parque de usinas hidrelétricas termoelétricas, carga, a geração das usinas não simuladas individualmente e dos intercâmbios. E para essa semana operativa, para a quinta semana operativa, a gente observou uma redução desse custo marginal de operação para o Sudeste. Saímos de R$ 299,48 para cerca de R$ 279,12 por megawatt-hora, ou seja, um decremento, né, de cerca de 7%, para o caso do Sudeste e para o Sul também, enquanto que para os demais submercados a gente teve até que uma variação mais significativa de 31%. Mas focando aqui no Sudeste, a gente traz alguns elementos que contribuíram para essa redução do custo marginal de operação. E o principal que a gente destaca aqui, quer dizer, o inicial, seria a atualização da carga associada a esse submercado. A gente teve uma redução de cerca de 1,3 gigawatts médios, o que acarretou também uma redução, um impacto no CMO de cerca de menos R$ 6,61 por megawatt-hora.
Como a gente observa aqui, né, o gráfico associado à quinta semana, quando a gente faz a comparação da revisão anterior com a revisão que a gente está analisando, teve essa redução da carga, que saiu de cerca de 47.900 para 46.600, dando esse delta negativo para o submercado Sudeste, que foi o que acabou até impactando de forma mais significativa a variação do Sistema Interligado Nacional, que ficou um pouquinho acima, em menos 1.437. Aí, passando da carga para o próximo item, que seria a geração das usinas não simuladas individualmente, esse foi um item que também contribuiu para uma redução do custo marginal de operação, até de forma mais significativa do que o impacto da carga, como a gente observa aqui, quando a gente analisa as diferenças entre esses dois passos, a gente tem um decremento desse custo marginal de cerca de R$ 14,39 por megawatt-hora, e isso se deu também por conta de uma elevação, né, na expectativa de geração eólica, em torno de 4 gigawatts médios. E quando a gente analisa o gráfico que traz as rodadas do modelo WEO para janeiro de 2026, focando aqui na quinta semana operativa de janeiro, fazendo comparação entre as publicações da RV3 com a RV4, a gente de fato observa uma elevação significativa nessa expectativa de geração eólica para essa semana em específico. E com isso a gente fecha rapidamente, né, a parte da decomposição do Decomp, e eu volto novamente a palavra para o Cássio. Muito obrigada. Obrigado, Anai. Boa tarde. Boa tarde novamente a todos. Bom, a gente traz aqui agora, para fechar o acompanhamento do mês de janeiro de 2026, a gente traz o acompanhamento do modelo D100. Então, aqui os dados que nós estamos trazendo são com base nos resultados extraídos do modelo D100 utilizado para o cálculo do PLD. Com relação às duas últimas semanas do mês de janeiro, resultado do modelo D100, nós trazemos inicialmente o balanço energético do SIM, que na base nós temos em dados horários a geração termoelétrica, em termos médios de flexibilidade em torno de entre 2,6 e 3 GB de flexibilidade nas 2 semanas, uma total de geração de 8 GB na semana 4, a semana que iniciou no último dia 17 de janeiro, e na semana 5, em torno de 7 GB de geração termoelétrica média na última semana operativa do mês. Com relação à parcela de não simuladas individualmente, a geração aqui média semanal de 26 GB, no caso da semana 4, e 28,7 GB na semana 5. Então, ambas ali atendendo cerca de 30% da carga semanal. Só lembrando que aqui a gente tem a execução do modelo WO, diariamente prévio ali a execução do modelo D100, então esses dados são atualizados diariamente. E no modelo Decomp a gente faz esse paralelo com o que foi considerado o modelo Decomp para essa mesma semana operativa. Com relação à parcela de geração hidráulica, então eles foram responsáveis em ambas as semanas por atendimento aproximado ali de 60% da carga, acima de 50 gigawatts médios em ambas as semanas, e a carga, né, que foi considerada semanal para o modelo D100, na casa de 87, próximo de 88, na semana 4, e na última semana acima de 88 GB, próximo a 89 GB em valores médios. Em termos de carga, a gente também, a exemplo das não simuladas, nós deixamos o comparativo do que foi considerado de carga semanal médio no modelo Decomp para essas 2 semanas. Ainda com relação às não simuladas individualmente, a gente traz aqui apenas os dados tanto programados, ou seja, o dado de entrada do modelo D100, das usinas não simuladas individualmente. Então, esse grupo aqui de geração, a gente trouxe no slide anterior, a gente traz tanto o dado programado quanto o dado operado, o modelo, a depender ali das restrições de transmissão, principalmente, né, a transmissão do Nordeste para o Sudeste, pode ser necessário o corte de geração para convergência do caso. Então, isso acontece principalmente nos finais de semana, mas patamares mais elevados ainda aos domingos. Então, a gente vê isso no último dia 18 aqui, bem pouquinho, né, em termos médios diários, 67 megawatts, e aqui no DEC do dia 25, patamares mais elevados, 2,5 GB de média, mais patamares horários até próximo ali a 10 GB de corte de geração renovável por volta das 8, 9 horas, quando a gente tem uma incidência solar, né, então fotovoltaica, MMGD bastante elevada e uma carga mais baixa aos domingos. E também um pouquinho aqui no sábado, dia 24. Lembrando que aqui são resultados do modelo. Com relação ao dado
completo ali de geração, mais a parte inflexível do SIM, lembrando que aqui é a parcela compulsória, né, de geração do modelo. A gente deixa também apenas para conferência posterior esses dados, né, tanto os dados médios diários desse grupo de geradores aqui na parte superior, quanto a parcela de atendimento à carga, a parcela de participação de cada uma das fontes em cada uma das semanas. Sempre o destaque é para a parcela de eólica, atendendo aqui, sendo responsável, né, em termos das não simuladas juntamente, por 30% a 33% desse total de geração. E um destaque também é que na semana 4 a gente teve valores mais baixos, né? Então, valores médios ali de 25, né, até 30, né, mas valores mínimos em termos de 25 e patamares mais elevados dessa fonte na semana 5. Né? Então, essa oscilação, ela se dá principalmente, né, por conta da oscilação da geração eólica nessas 2 semanas. Com relação à carga líquida, nós também trazemos esse acompanhamento, só trazendo aqui que seria cada uma das linhas, né, cada uma dessas parcelas. Aqui a linha superior horária, a gente tem a parcela de carga global e os dados médios de carga ao longo de cada um dos dias, aqui na parte superior. Nós também temos aqui toda aquela geração compulsória do slide anterior vindo aqui abaixo, a carga global, atendendo essa carga global, e a carga líquida aqui na linha em preto, que seria a carga de fato que é otimizada pelo modelo. Nós temos também, além, né, de toda a parcela compulsória vista no slide anterior, a parcela de UCT também acima, atendendo a carga global acima da carga líquida. Eu acho que é isso, né? Então, a gente reforça aqui os picos, né? O que a gente costuma acompanhar geralmente são os picos de carga líquida. A gente já estamos no período úmido, né? Mas os picos, eles são cada vez mais elevados, aqui principalmente por conta da temperatura, né? Então, a temperatura elevada faz a gente ter uma carga mais elevada, e nessa época que a gente tem uma eólica mais baixa, os picos, eles acontecem de forma mais incisiva, né? Mais acentuada, por mais que a gente tenha uma hidrologia mais favorável em relação ao final do ano passado, nos meses de setembro, outubro, a gente tem cargas mais elevadas e eólica mais baixa de forma estrutural. E o destaque é o último dia 28, que a gente teve um valor máximo ali semanal na casa de 79 GB no período da noite, e também a gente reforça aqui essa rampa de atendimento da carga líquida. É uma rampa que é atendida principalmente pelas hidrelétricas e pelas termoelétricas rápidas. Então, um período ali de uma rampa na casa de próximo ali a 40 GB para ser atendida no período de 7, 8 horas. Com relação à carga líquida, então a gente, né, só reforçando, a gente acompanha esses picos de carga líquida que são responsáveis por eventuais picos de PLD. Então, é isso que nós estamos trazendo nesse slide. A gente eleva ali, quando a gente não tem pico de PLD, a gente pega um caso sem esse pico de PLD e nós vamos elevando essa carga de forma até o modelo necessitar de termoelétricas mais caras, né, para o atendimento da ponta, ou hidráulicas com valores da água elevados. Então, na semana 4, né, a nossa simulação, algo em torno de 80 GB, nós não tivemos pico, de acordo com a nossa simulação, e para a semana passada, a última semana do mês de janeiro, o valor reduziu. Por mais que nós estejamos ali cada vez mais com uma expectativa de hidrologias mais favoráveis ao longo desse período úmido. Então, a expectativa é que esse limiar, né, a capacidade hidráulica seja cada vez maior ao longo das semanas, né, ou com reduções ali mínimas, né, que não foi o caso da quarta semana para a quinta semana. Então, entendendo um pouquinho melhor, a gente viu que os principais responsáveis, né, por essa redução da semana 4 para a semana 5 foi a usina hidrelétrica de Itaipu. Né? Então, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela depende ali também tanto da vazão que chega das usinas a montante, mas também do atendimento da régua 11, né? Ali é jusante de Itaipu, de Baixo Iguaçu. Então, essas restrições fazem com que o Itaipu possa, no modelo ali, não responder tanto a elevações da carga líquida. E também as usinas do São Francisco, né? Então, elas reduziram ali a capacidade de geração para atendimento, principalmente ali do Sudeste, por conta do atingimento dos níveis de intercâmbio. A gente vai ver ali no próximo slide o descolamento que ocorreu entre o Nordeste e o Sudeste ao longo dessa semana, principalmente no período da ponta. Então, isso faz com que as usinas do São Francisco não possam elevar ali sua geração ao máximo para atendimento do Sudeste. Então, aqui, essa redução ali de 80 para 73.
Em termos de PLD, a gente traz aqui o PLD horário das 2 últimas semanas do mês de janeiro. Então, os destaques seriam os vales do PLD, que no dia 18 de domingo ali, uma redução até patamares do PLD mínimo. Isso aconteceu também no final de semana passado, não nesse que passou, né, no anterior, de 24 e 25 dos meses de janeiro. Outro destaque é a redução da opção de custo futuro pelo modelo Decomp entre essas 2 semanas, uma redução próxima a R$ 100 por megawatt-hora, bastante significativa. Em termos de pico de PLD, a gente tem elevações ao longo dos períodos de carga pesada, em vários dias, em patamares próximos a R$ 400 por megawatt-hora, mas o destaque mesmo fica para o último dia 28, com valores acima de R$ 500 por megawatt-hora em termos de PLD, e o descolamento do PLD ao longo da última semana do mês de janeiro. Então, a gente nota aqui o descolamento do Norte e Nordeste, principalmente nos períodos de carga pesada, em vários dias dessa última semana do mês, e também descolamentos mais associados ao período de carga leve do submercado sul em relação ao submercado sudeste. Em relação aos demais submercados, sul um pouquinho acima dos demais submercados nesses períodos de carga leve, por conta do atingimento do recebimento do sul. É isso, então a gente deixa aqui no slide, desculpe, na tabela inferior, o valor médio do PLD, considerando essas 2 semanas, na casa de R$ 290, Sudeste e Sul. Norte e Nordeste abaixo, em torno de 280, um pouquinho menos de R$ 280 por megawatt-hora. E fazemos também sempre esse paralelo com a função de custo futuro do Decomp para cada uma das semanas. Em relação ao modelo D100, isso que nós tínhamos para trazer no dia de hoje. Eu agradeço novamente e passo ao Humberto dar continuidade na apresentação. Obrigado, Cássio. Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Acho que a É, câmera está desligada, mas eu estou tentando aqui, mas está certinho o eu vou microfone. seguir com a apresentação aqui. Se aparecer a apresentação, você me avisa. Para mim ainda não apareceu. Alguém consegue? É só um segundo. Eu acho que eu consigo resolver aqui. Agora foi, né? Sim. Peço desculpas aí. Bom, em relação às sessões enquadradas na previsibilidade do cálculo PLD, agora referente ao PMO e o cálculo PLD de fevereiro de 2026, basicamente o que a gente reforça aqui é nossas datas limites ali para questões de dados de entrada que não decorrerem de correções de erros ou de atualização com o calendário pré-definido e que devem ser comunicados com antecedência de não inferior de um mês operativo do PMO de implementação. Né? Então, para esse PMO de fevereiro, nossa data limite foi dia 26 de dezembro. Para o PMO de março, nossa data limite foi, né, o dia 30 de janeiro, né, última sexta-feira. E para o PMO de abril, nossa data limite é o dia 27 de fevereiro, né, deste mês agora, de 2026. Bom, basicamente é a mesma apresentação realizada ali no PMO, né? Então a gente só reforça a questão, né, das seções de geração mínima ali das usinas hidrelétricas do Rio São Francisco, que a gente passa a considerar de maneira idêntica ali ao ONS, né? Então a gente passa a considerar as seções 141, 143, 145, 147, por entenderem, né, que elas têm naturezas ali semelhantes às demais declarações realizadas pelos agentes para o cálculo do CMO, né, e também agora para o cálculo do PLD, né, buscando então aproximar o sinal do preço das condições reais de operação do SIM, e também o que a gente verificava muito era que para o atendimento de ponta ali nas horas de carga mais elevada, né, carga líquida mais elevada, o caso da CCL conseguia economizar mais água ali, não considerando essas sessões de geração mínima durante o dia, ele segurava a água para atendimento de ponta, né? A gente via isso uma pequena distorção em termos ali desse atendimento de ponta, né? Então,
Com isso, a gente passa a seguir essas restrições, aproximando, né, esse cenário ali da operação verificada, conforme foi discutido no âmbito do GT de premissas de cálculo, associadas às representações ali das restrições de geração mínima das usinas hidrelétricas do Rio São Francisco na formação do PLD. Reforçando, né, tivemos 2 reuniões com os agentes no mês de novembro, aprovação da comissão gestora em dezembro, e agora, desde do último fim de semana, né, do dia 31 de janeiro, a representação dessas sessões também, no caso da CCE. Então, passando agora para as sessões de intercâmbio, eu passo a palavra para o Daniel para ele dar sequência na apresentação. Obrigado, Humberto. Compartilhar aqui minha tela. Dando continuidade aqui à apresentação, né, a gente vai comentar aqui a respeito das restrições de intercâmbio. Iniciando aqui com a restrição de Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes. O limite, ela é definida como sendo o limite ali para o desempenho dinâmico do sistema Macapá. Esse limite ali está sendo necessário em decorrência da perturbação que ocorreu no dia 18/2, quando teve uma abertura ali intempestiva dos circuitos da linha de transmissão 230 kV de Macapá a Laranjal. E aí isso ocasionou ali oscilações sustentadas na área de Macapá, né? Esse limite aí, eles estão sendo válidos até que as causas sejam identificadas e solucionadas em conjunto ali com os agentes envolvidos. Então, desta forma ali, essa restrição é da ordem de 400 megawatts médios ali, para o primeiro e para o segundo mês, mas por se tratar de uma restrição interna ao submercado, que não impacta a capacidade de intercâmbio entre os submercados, essa restrição não é considerada no cálculo do PLD. Comentando aqui a respeito da interligação sul-sudeste, a gente inicia aqui comentando as restrições, as intervenções ali consideradas. A gente comenta ali a intervenção nos bipolos 1 e 2 do elo do CC de corrente contínua de Foz do Iguaçu e Biúna. Tem ali uma intervenção que iniciou no dia 22/5 de 2025, com previsão de retorno para o dia 19/4 de 2026. E após essa retorno aí do bipolo 1, imediatamente começa a intervenção no bipolo 2. Os impactos ali são no fluxo Foz do Iguaçu e Biúna. E a segunda intervenção ali que a gente comenta é o banco de capacitores da linha de transmissão 765 kV de Foz do Iguaçu e Vaiporã, Itaberá, Tijuco Preto. Circuito 1, que teve início ali no dia 31/7 de 25, com previsão de retorno para o dia 15/3 de 2026. Os impactos ali já são considerados no limite do RSUL, FSUL e do RSE. Aqui a gente só traz a questão da primeira intervenção que eu comentei, né, do fluxo UFzinho ali. Então, ali para esse PMO, ela é definida ali como limite, né, do UFzinho, ele é como o número de conversoras disponível. Devido a essa intervenção, só são 4 conversoras disponíveis. Então, ali o limite fica na ordem de 3.132 megawatts. A gente traz ali o print, né, aqui no final do slide, da restrição modelada ali no modelo Decomp, que é a restrição 461, que é considerada no modelo Decomp. A respeito agora da interligação sul-sudeste aqui, por fim, a gente traz aqui só a tabela com os limites de intercâmbio dessa interligação ali, do RSE, do FSUL e do RSUL, aqui a tabela no slide para conferência. Agora, comentando a respeito da interligação norte, nordeste, sudeste, a respeito de manutenções ali, a gente tem a indisponibilidade dos compensadores síncronos de número 1 e 2 da subestação de Janaúba. Janaúba aqui na Bahia, que teve início ali no dia 17/12 de 2025, com previsão de retorno para o dia 15/6, né, e a segunda ali, no número 2, que foi no dia 27/10, com previsão de 30/4. O impacto ali é principalmente no fluxo nordeste-sudeste, com a redução ali, né, da ordem de 300 megawatts, que é em função do bipolo Xingu e do fluxo norte-Xingu, no primeiro mês do PMO. Além disso, a gente tem ali prevista para entrada em operação para o dia 28/2, né, da linha de transmissão Janaúba 6, Capelinha 3, Governador Valadares 6, circuitos 1 e 2. Então, essa obra ali reduz impactos do condicionantes associados à geração de
UFV centralizada de Minas Gerais e nos limites do FNES e do FNS mais FNES. Então, se seguir o cronograma aí, o impacto dessa obra aí é considerado apenas no segundo mês do PMO. Aqui a gente traz aqui para a conferência a tabela com os limites, né, dessas interligações aqui para a conferência. Por fim, aqui finalizando esse capítulo, a gente comenta aqui a respeito dos limites de intercâmbio norte-sudeste. A gente tem ali o limite do bipolo Xingu, que para este PMO ali, ele está definido em 8.000 nos 2 meses de PMO, e do fluxo norte Xingu, da ordem de 4.000 também para os 2 meses. Para que haja uma equivalência entre os dois modelos, né? Precisa ter uma equivalencia, e como a gente não consegue ele modelar de forma explícita esse fluxo norte Xingu, então ali para que considere ser feito no modelo New Wave, a gente faz ali uma equivalência que a gente define o fluxo norte Xingu como sendo a soma desse fluxo, desculpa, a gente define ali o fluxo do bipolo Xingu como sendo a soma do fluxo norte Xingu mais a previsão de geração de Belo Monte. Como para este PMO a gente tem ali a previsão de Belo Monte ali com várias máquinas ali na pesada, na média e na leve, para os 2 meses de PMO, esse valor de somatório ele acaba ultrapassando ali em vários patamares, né, dos 2 meses, e dessa forma é considerado o valor estrutural do bipolo, né? Então por isso que ficou da ordem de 8.000 ali também para os 2 meses do PMO. Lembrando que esses limites ali, bem como as suas premissas, né, de definição ali, podem ser encontradas nas notas técnicas aqui no rodapé, né, né, limite de transmissão, né, a representação do programa mensal aqui, de fevereiro, aqui para os 2 meses, e para o todo o horizonte ali, a partir do 3º mês, na segunda nota técnica aqui, que a gente discretizou. Dessa forma, eu finalizo e devolvo a palavra para o Humberto. Dando sequência aqui na apresentação, passando rapidamente aqui em termos de diretrizes operativas para os modelos hidroenergéticos. Em termos de faixa de operação, que a gente tem aqui, né, basicamente 3 Marias na faixa normal, Sobradinho por 2 meses na faixa de atenção, as demais usinas praticamente tendendo à faixa normal, com exceção aqui de Furnas, nos 2 meses na faixa de atenção, Mascarenhas de Moraes o 1º mês normal, o 2º de atenção, e Itumbiara o 1º mês na faixa de atenção e o 2º mês na faixa normal. Por isso, né, a gente destaca aqui basicamente as restrições em Xingó, né, associados a 950 metros cúbicos por segundo, associados à curva de segurança, né, a gente deixa até essa curva lá no anexo, né, caso alguém tenha alguma questão para ser consultado, e também na apresentação do ANS ele apresenta de maneira mais detalhada, né, esse comportamento e a definição dos níveis ali esperados para a consideração dessas curvas. E também, né, a gente ressalta aqui Furnas, né, os 2 meses com a limitação de 500 metros cúbicos por segundo, Mascarenhas de Moraes, o 2º mês com a limitação de 500 metros cúbicos por segundo, Embarcação 140 para os 2 meses de limitação, e Tumbiara, né, no 1º mês 784 metros cúbicos por segundo, ali, dado que estão nas faixas de atenções. E um outro ponto de destaque, né, uma declaração do agente, né, de Serra da Mesa ali para questões de oxigênio na água para a sobrevivência dos peixes na região, e por isso, né, para o 1º mês tem uma FSRH declarada ali de 300 metros cúbicos por segundo para Serra da Mesa, né, e voltando ali a 100 metros cúbicos por segundo a partir de março. E, além disso, né, as restrições, né, tanto na faixa normal quanto na faixa de atenção, são mantidas ali restrições de volume mínimo, né, de 30% em Sobradinho, 30% em Itaparica, associado ao armazenamento de Sobradinho, 15% em Maringá e Água Vermelha associada a Furnas, e
15% em São Simão, associado a Itumbiara. Bom, passando para o New Wave, aqui a gente compara a média dos 2.000 séries ali do CMO associados a função de custo futuro do New Wave, do caso da CICE. O que a gente observa é uma elevação, né, da ordem aqui de R$100 por megawatt-hora do valor da função de custo futuro agora do mês de fevereiro comparado a janeiro, né? A gente só destaca aqui que o mês de acoplamento é o mês de março de 2026, né? Depois vai ajustar aqui nessa legenda, né? Então aqui a comparação de R$100 de elevação é no mês de acoplamento, né? Que é março de 2026. Em termos de energia armazenada inicial, o que a gente observa quando a gente compara a expectativa da média das 2.000 séries ali de janeiro de 26, com o que foi realizado em fevereiro de 26, o que a gente observa níveis abaixo, né, da expectativa dessas 2.000 séries para o Sudeste, para o Sul e para o Nordeste, e acima apenas para o mercado do Norte. O SIM como um todo fica abaixo, em torno de 5%, né, quando comparado a média das 2.000 séries de janeiro, no caso da CICE, contra o que efetivamente entrou agora neste PMO. Em termos de expansão hidrelétrica, né, acho que o destaque vai para as suspensões de operação comercial de Paulo Afonso 2 e Porto Colômbia. E acho que faltou o térmico aqui, né, mas está associado ali a um atraso na usina de Barcarena, né, de 2 meses. Passo a palavra agora para a Cássia para dar continuidade, falando um pouquinho em relação ao CVU e as questões de cotações de combustíveis. Obrigada, Humberto. Boa tarde novamente, dando continuidade à apresentação, trazendo aqui o acompanhamento das cotações de combustível, fazendo então um comparativo entre o mês de novembro e dezembro. A gente já trouxe no último encontro, né, essa informação, mas a gente traz aqui novamente, justamente porque essas cotações foram as utilizadas para balizar ali o cálculo do CVU para o PMO de fevereiro. Então, em termos de variação de cotação de combustível, né, o Brent e seus derivados apresentaram redução, né, com destaque aqui para o óleo diesel, com 13,4%, seguido do óleo combustível baixo teor de enxofre, com uma redução de 7,4%. E a justificativa, né, para essa queda, né, desses combustíveis é justamente a questão do superávit da oferta. Com relação aos gases, né, a gente tem um comportamento um pouco diferente. O JKM e o TTF com uma redução de 11,4% e 8,5%, respectivamente, justamente por conta de uma oferta abundante, tanto na Ásia quanto na Europa, com estoques não tão baixos e a demanda também ela não estava tão agressiva. Em contrapartida, o NYMEX apresentando uma elevação de 5,9%, isso por conta da sua importância que tem crescido ali no mercado global, e a taxa de câmbio com um crescimento, né, ou uma valorização de 2,1% frente ao real. Então, a justificativa para essa elevação seria a menor liquidez no mercado, em função ali do fluxo cambial sazonal de fim de ano, e também por conta da influência ali na política monetária dos Estados Unidos. Então, conforme mencionado em termos de impacto, para o cálculo do CVU estrutural para o PMO de fevereiro, a gente traz aqui a pilha térmica comparando o PMO de janeiro com o PMO de fevereiro em termos de CVU estrutural. Esses dados foram divulgados no site da CC no dia 19 de janeiro e utilizados a partir do dia 31 de janeiro, que seria justamente o início da RV0 deste PMO. Em termos de variação, as principais ficam ali por conta, né, das usinas de Pecém 2 e Camaçari Murici 2, com uma variação positiva de 2%, seguida pelas usinas Potiguar, Potiguar 3, Global 1 e Global 2. Lembrando que essas 4 usinas aqui, elas são do LRCAP e utilizam também o óleo diesel como combustível principal, subindo então 1,7%. Em termos de CVU conjuntural, a gente também traz essa informação comparativa entre janeiro e fevereiro. Os dados, né, foram também divulgados no dia 19 de janeiro. E em termos de variação, a gente já observa uma variação negativa, também para as usinas de Pecém 2, Camaçari 2 em 11,2%, seguido da Potiguar e Potiguar 3 reduzindo 9,8%. Lembrando também, né, ou reforçando, que essas usinas todas são a óleo diesel internacional. Com relação ao CVU Merchan, pela Portaria Ministerial 108, né, que permite a inclusão ali dos custos fixos ao CVU Merchan,
a gente traz essa tabela com cada uma das usinas que apresentam esse CVU Merchan com base na resolução da ANEEL 1093, de 2023, os referidos despachos associados, mas o destaque aqui fica para a Araucária. Eu já comentei dela nos slides dos destaques do Diário Oficial, mas a gente traz ela novamente aqui, né, dando esse reforço de que houve uma alteração no CVU dela em função da publicação do despacho 238 de 2026, mas a gente ressalta que esse despacho ele não altera a data fim do CVU, da vigência do CVU Merchan da Altera Araucária com base no despacho anterior, então permanece em 2 de julho de 2026. Nós tivemos apenas uma alteração no CVU sem custos fixos. As demais informações não se alteraram. Em termos de acompanhamento da recuperação dos custos fixos, também com base na Portaria Ministerial 108, até o momento não tivemos nenhuma usina que atingiu o montante de geração necessário para a recuperação do custo fixo, mas até o momento, né, a usina que mais gerou foi Candiota, com 1,6%, seguido de Seropédica, com 1,2%. E só ressaltamos, né, que os dados de geração consolidados são até 31 de dezembro e preliminares até 30 de janeiro. Em termos de oferta de preço por operação térmica em condição diferenciada pela Portaria 88, atualizada pela 105 de 2025, até o momento tivemos a oferta de 6 usinas e deixamos aqui, né, o valor da oferta de preço final, já considerando as questões relativas ao desconto de receita fixa para as usinas que têm contrato regulado. E em termos de acompanhamento da cotação dos combustíveis, fazendo um comparativo entre dezembro e janeiro, a gente só ressalta que as cotações de janeiro elas já estão fechadas. Então, essas informações que vocês veem nessa tabela já vão ser utilizadas para o cálculo do CVU-PMR, que vai ser divulgado essa semana, e vai ser utilizado já para a formação de preço a partir de sábado. Um outro ponto, antes de entrar no mérito da justificativa dessa variação de cotação, é que a gente está divulgando essa variação das cotações de combustível no InfoPLD diário. Finalizados, então, esses comentários, né, trazendo, então, as questões das justificativas. Em termos do Brent, que apresentou uma elevação de 6,6, e de seus derivados com OCBI e óleo diesel, essa elevação acaba sendo bastante justificada pelos riscos políticos, especialmente aí com relação às instabilidades no Oriente Médio, além das questões de interrupções temporárias e incertezas com relação à exportação, principalmente com relação aos derivados do petróleo. Já em termos dos gases naturais, dos gases natural, a gente tem uma elevação, né, tanto dos 3 combustíveis, com destaque para o NYMEX. A justificativa, né, para essa elevação das cotações dos gases é por conta do frio intenso ali no hemisfério norte, inclusive teve um frio até anormal com relação à climatologia lá, e isso acabou impactando bastante a oferta e a demanda, isso porque a demanda acabou subindo, né, para questões de aquecimento, e houve uma redução temporária da oferta. No caso do NYMEX, essa variação acabou sendo até mais significativa, com 59,2%, por conta da produção ter sido impactada em função desse frio anormal, né, ou frio intenso no hemisfério norte, que causou o congelamento da infraestrutura e também uma redução ali, ou parada temporária na produção em determinadas regiões. Uma justificativa, né, para poder ter subido, então, o preço do carvão mineral em 2,7% em relação ao mês anterior, foi justamente essa elevação da cotação dos gases, porque o carvão acaba se tornando, então, uma opção mais competitiva dentro desse cenário para a geração de energia. E, por fim, o câmbio, que apresentou uma redução de 2,1%, em função ali do mercado perante a política norte-americana, né? Então, acabou sendo uma redução ampla, né, diante de várias economias mundiais, e também uma outra justificativa seria por conta das taxas de juros elevadas no Brasil. Então, esse resultado, né, de variação, a gente vai observar no CVO a ser divulgado dia 4 e a ser utilizado ali para programação e operação e informação de preço a partir do dia 7 de fevereiro. E eu retorno a palavra para o Humberto.
Obrigado, Cássia. Seguindo aqui em relação aos demais dados de entrada e resultados em termos do modelo New Wave, né, nós temos a carga aqui, como já foi apresentado, uma alteração ali basicamente no primeiro mês, com uma redução na ordem de 1,5 GB. Em termos de usinas não simuladas individualmente, né, as maiores alterações ficaram alocadas aqui no começo do horizonte. Aqui, acho que a tabela aqui está com dados equivocados, mas o que a gente pode observar, né, que a partir de metade aqui de 2026, pequenas variações, e o mais significativo está associado ao primeiro mês, referente ali à atualização do modelo WO. Em termos de geração térmica por restrições elétricas, né, o que a gente observa que, em termos médios, de 533 megawatts médios para todo esse horizonte, né, de fevereiro de 26 de dezembro de 30, no qual o DEC do ONS tem uma geração térmica ali maior, né, devido à representação de restrições elétricas ali na região de Mauá e de Manaus e de Roraima. Bom, em termos de decomposição, a gente aqui deixa também para consulta, né, o que a gente observa que o passo mais significativo para a elevação do valor do PLD foi o passo de ENA. E deixamos aqui também para o mercado Nordeste e Norte. E as demais atualizações também realizadas no DEC, deixamos aqui para consulta. Bom, passo a palavra agora para a Lanai para ela dar continuidade em relação às atualizações do modelo Decomp. Compartilhar novamente a tela com vocês e a gente retorna. Só um segundinho. Imagino que já estejam vendo a tela. Agora, entrando definitivamente, né, no Decomp de fevereiro de 2026, a gente traz os resultados associados à decomposição do Submercado Sudeste para a primeira semana operativa desse mês. E a decomposição, só recapitulando, né, o que eu já havia comentado anteriormente, a gente tem o objetivo de avaliar o impacto dessas variáveis listadas aqui no eixo X, no custo marginal de operação de um determinado submercado. Aí, começando aqui pela primeira variável que a gente lista, né, que está associada à atualização da função de custo futuro do modelo Decomp, do modelo New Wave, perdão, já levando em consideração os dados do PMO de fevereiro, a gente observa, né, que para esse mês operativo, essa função de custo futuro ela veio mais cara e acabou contribuindo para uma elevação no custo marginal de operação do modelo Decomp, até que significativa, chegando a cerca de R$ 36 por megawatt-hora aproximadamente. Mas, além desse passo da atualização da função de custo futuro, teve outros que também contribuíram para a elevação do custo marginal de operação. Aqui a gente tem algumas variáveis associadas ao parque de usinas hidrelétricas aqui do Sistema Interligado Nacional. A gente observa, né, nesse âmbito, que as vazões afluentes aos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional também tiveram um impacto significativo, na casa dos R$ 63 por megawatt-hora, e também a atualização dos armazenamentos iniciais dessas usinas, né, contribuindo agora com cerca de R$ 21, R$ 22 por megawatt-hora. No sentido contrário, ou seja, reduzindo o custo marginal de operação, a gente tem outros conjuntos de variáveis, e aqui a gente está destacando, né, outras informações associadas ao parque de usinas hidrelétricas e também termoelétricas. Aqui a gente tem a entrada, por exemplo, de restrições declaradas, disponibilidade, declaração de flexibilidade, e para esse bloco, associado tanto às UHS e às UTEs, a gente teve um movimento no sentido de redução do custo marginal de operação, levando em consideração ambos, a atualização dessas informações contribuíram para uma redução de cerca de R$ 36 por megawatt-hora. E ainda nesse sentido, vale destacar a contribuição da carga e da mini e microgeração distribuída, agora algo em torno dos R$ 19 por megawatt-hora, para o caso do custo marginal. E, por fim, a gente traz as usinas não simuladas individualmente. Para essa semana operativa, a gente viu as usinas não simuladas contribuindo para a elevação do custo marginal em termos de R$ 32 por megawatt-hora. E aqui eu trouxe rapidamente a atualização da rodada do modelo WEO, associada ao mês de fevereiro de 2026, né, que a gente tem as previsões associadas a cada uma das semanas, e o histórico
a média histórica, né, dos últimos 5 anos associados ao mês de fevereiro. E, basicamente, o que a gente observa é uma diferença na geração que foi prevista por esse modelo, em torno de 3 gigawatts médios, o que acaba justificando, né, esse movimento de preço que a gente viu nesse slide, cerca de R$ 32 por megawatt-hora, em termos de incremento, principalmente aqui para essa primeira semana operativa, se repetindo de forma similar para as semanas restantes, excluindo essa segunda aqui, em que a gente teve um incremento. Aí, de forma resumida, né, aqui a gente tem um conjunto de variáveis que acabaram contribuindo para esse movimento a maior do preço, né, que a gente viu ele saindo de cerca de R$ 279 para R$ 366 por megawatt-hora, o que corresponde basicamente a um incremento significativo entre essas 2 semanas operativas, que fica em algo em torno de 31% para o caso do Sudeste, de forma similar para o Sul também, a gente teve um incremento de 31%, e para os demais submercados Norte e Nordeste, o incremento foi ainda mais significativo, visto que na semana anterior, na quinta semana operativa de janeiro, né, o custo marginal de operação estava descolado dos demais submercados em um nível ainda mais inferior, em R$ 205 por megawatt-hora. Dessa forma, quando a gente calcula o percentual, fazendo a comparação da quinta semana de janeiro com a primeira semana de fevereiro, a gente teve um incremento de cerca de 78%. Agora, trazendo o último slide, a gente tem aqui as curvas de oferta e demanda para essa semana operativa. Quando se trata da curva de oferta, né, ela é formada basicamente pelo empilhamento de várias contribuições. Aqui a gente inclui as usinas não simuladas individualmente, a inflexibilidade do parque de usinas termoelétricas, inflexibilidade do parque de usinas hidrelétricas, bem como a oferta hidro e térmica, né? E aqui o nosso ponto de destaque basicamente seria o ponto de cruzamento entre a curva da carga e a curva da oferta associada ao Sistema Interligado Nacional, e o valor que foi computado de custo marginal, que ficou em R$ 366,03 por megawatt-hora para essa primeira semana de fevereiro. Então, fechando essa parte do Decomp, eu passo a palavra agora novamente para o Cássio para dar continuidade com a bandeira tarifária. Obrigado, Lanai. Novamente, boa tarde. Dando continuidade na apresentação, vou trazer aqui inicialmente sobre a bandeira tarifária e depois os resultados do DCEM para a semana corrente. Bom, temos de bandeira tarifária, atualização para fevereiro de 2026. Então, a gente sai ali, então, no mês de janeiro, a gente estava na bandeira verde, então a gente deixa aqui o último dado publicado do mês de janeiro, e nós saímos ali de patamares de PLD gatilho de 183 em janeiro para 355 aproximadamente, né, 354,65 de PLD gatilho para fevereiro de 2026, e uma elevação também no GSF da bandeira em 100% em relação ao mês de janeiro, né? Então, nós mantemos ali na bandeira verde para fevereiro de 2026, né, o resultado divulgado na última sexta-feira pela ANEEL. Aqui a gente vê, né, até, por mais que a gente teve uma elevação aqui em termos de PLD, né, até em torno de 98%, a gente ficaria sempre na bandeira verde. Então, a gente está em 100% aqui de GSF da bandeira, a gente deixa os demais dados utilizados, né, tanto a geração hidráulica da bandeira e a garantia física. Com relação ao modelo D100, para a semana corrente, então, primeira semana do mês de fevereiro, a semana iniciou no último dia 31 de janeiro, a gente tem 3 dias de D100 publicado, a gente vai trazer os resultados com relação a esses 3 dias, e no nosso próximo encontro a gente completa a semana. Em termos de balanço energético, então, aqui na base a parcela de geração termoelétrica, pouco mais de 6 gigawatts médios. As não simuladas individualmente, a gente vê que ela está um pouquinho recortada aqui no domingo, por conta desse corte de geração renovável, em 25,3 aproximadamente giga, então o dado aqui ele já contempla os cortes de geração. A geração hidráulica com um pouco mais de 54 gigawatts médios para atendimento da carga, e a carga essa em torno de 86 GB, considerando 2 dias de final de semana e 1 dia útil nesse horizonte. Nós deixamos também a comparativa com o modelo Decomp, lembrando que o Decomp ele tem os dados semanais. E por fim, em termos de PLD para a semana corrente, a gente traz aqui a curva do PLD dos 4 submercados e o paralelo ali com a função de custo futuro do modelo Decomp. Então, o Decomp aqui,
na casa de um pouco acima ali de 350, na casa de R$ 360 por megawatt-hora, e o PLD com reduções aqui no período de carga leve no final de semana, aqui no sábado, com exceção do sul, e né, um atingimento aqui também no RSU no DEC do dia de hoje, DEC do dia 2, e uma elevação do PLD no período de carga pesada, tem patamares acima ali, pouco acima de R$ 450, R$ 460 por megawatt-hora no dia 2 de fevereiro. A gente deixa aqui na tabela inferior os dados médios, considerando esses 3 dias de horizonte. Bom, em termos de oferta e demanda, também é um gráfico que nós estamos trazendo. Com relação ao modelo D100, essa informação ali do atendimento, a demanda até nível, de geração até o atendimento à demanda, né? Nós não estamos completando o restante do parque gerador, né? Então até o atingimento aqui da demanda. Primeiro, acaso aqui do valor mínimo de carga líquida, ou melhor, valor mínimo do PLD. Então a gente tem aqui às 13 horas, o último DEC publicado. A gente nota que com custo zero a parcela, né, então, de flexibilidade, a parcela renovável, a gente vê a largura aqui do montante renovável bastante grande nesse período das 13 horas, por conta da alta incidência solar, e aqui a gente começa a geração hidráulica, começando aqui com aquelas de custo zero, então aquelas inflexíveis, né, de atendimento ali de restrições de geração mínima, de defluência mínima, e também as que possuem valores da água mais baixos, né, que valores próximos ali a R$ 0 por megawatt-hora, e posteriormente a gente tem termoelétricas, né, com CVUs mais elevados, atendimento ali na ordem de mérito, e as hidráulicas com valores da água mais elevada, até o atendimento total na demanda nesse período aqui, caso de 99,5 GB, e um CMO de R$ 374. Então, a gente deixa aqui o montante, né, apenas a título de curiosidade, a gente vai comparar com o período da ponta, então, carga líquida bem mais baixa, né, 53,5 GB, a gente tem uma carga um pouquinho mais baixa, mas um montante renovável bastante significativo nesse período. E abaixo nós deixamos ali o montante de participação em termos percentuais, em termos de megawatt médios, em cada uma das fontes de geração. E com relação à ponta, a gente nota que o montante de geração renovável é muito mais baixo, que praticamente a gente tem a geração eólica, né, em montantes mais significativos nesse período, e logo depois o atendimento da geração hidráulica, que é a parcela inflexível, as usinas com valores da água mais próximos a zero posteriormente, depois aquelas com valores da água mais elevados, seja ela fio d'água ou usinas com reservatório, e também as termoelétricas, né, respectivos CVUs aqui, até o atendimento da demanda, que é um pouco mais alta, né, a demanda agora nesse período do verão, ela é bastante alta durante ali o meio-dia, mas a geração renovável é muito mais baixa, então a gente tem o reflexo disso tanto no PLD, mas aqui na carga líquida a gente reforça aqui o valor bem mais alto em relação ao slide anterior, aqui na casa de 83 GB de carga líquida no período das 21 horas. Com relação à curva das termoelétricas, então, também aqui relativo ao dia 2, às 21 horas, ou seja, o período da ponta. A gente está trazendo aqui só a ponta, a gente costuma trazer o vale também, mas como o despacho pelo modelo no vale, na ponta, ele é muito similar, a gente está trazendo aqui apenas o período da ponta de carga, né, o período das 21 horas. Em termos de parque gerador, a gente tem uma disponibilidade nesse período da casa de 21,5 GB. Desses 21,5, a gente tem geração em 31%, um pouco mais ali de 6,7 GB às 21 horas de geração termoelétrica, composto tanto por inflexibilidade, 38, e ordem de mérito, mais montante, em torno de 4 gigawatts às 21 horas. A gente deixa aqui as termoelétricas aqui em ordem crescente de CVU, né, em ordem crescente de CVU em termos de disponibilidade. Então, a largura de cada uma dessas retas é a disponibilidade no modelo de cada termoelétrica. A gente reforça aqui as GNL, né, com despacho antecipado, e a última termoelétrica Jorge Lacerda C, em ordem de mérito, e a última termoelétrica em parcela inflexível, Termomacaé. Por fim, aqui no nosso gráfico, que a gente classifica as termoelétricas por conta de tempos de resposta, então as lentas, médias e rápidas, então só reforçando as rápidas abaixo ou igual a 8 horas de TON, as intermediárias, as médias, acima de 8 horas e abaixo,
igual ou menos, né, que 24 horas, e acima de um dia de T1, a gente classificando como termoelétricas lentas, a gente reforça aqui que o nosso parque termoelétrico ele é composto majoritariamente das termoelétricas com tempo de resposta mais lento, né, 13 GB aproximadamente, total que nós vimos ali em torno de 21. Com relação ao despacho nesse momento, né, a grande maioria em ordem de mérito são das lentas, né, ela vem ali principalmente da sinalização do modelo DECOMP, da função de custo futuro do DECOMP, uma boa parcela aqui também flexível, seja ela rápida, média e lenta. E no nossa tabela do lado direito, nós deixamos o valor de CVO médio, né, para cada uma dessas 3 categorias. A gente reforça aqui em termos de disponibilidade sem geração, ou seja, aquela que o modelo ele pode despachar em caso de necessidade. A gente nota que as termoelétricas rápidas e médias possuem CVOs consideravelmente mais elevados em relação às lentas. Com relação ao complemento das contingências do modelo D100, então a gente deixa o formato visual aqui do protocolo de contingência aqui do ONS, que é seguido pela CCE, e a CCE, eventualmente, ela pode elevar ali o nível de contingência para outros níveis, caso a gente não consiga publicar em mesmo nível de contingência do ONS, e isso aconteceu no último mês, apenas no último dia 21, que o ONS não publicou o DEC do modelo D100, então não foi possível o ONS publicar o DEC até às 16 horas, nós seguimos o mesmo protocolo, processo deles, que no caso aqui do dia 21 seria utilizar para o cálculo do PLD o último DEC publicado, o DEC do dia 20. Ou seja, o PLD do dia 21 ele foi igual ao PLD do dia 20. Em termos de acompanhamento do D100 é isso, o nosso próximo encontro a gente traz ali a semana completa e demais informações para relação a essa semana. É isso, eu passo para a Lanai novamente. Muito obrigado. Compartilhando a tela novamente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a projeção do PLD associada à RV0 de fevereiro de 2026. E antes de efetivamente falar sobre as premissas e os resultados, a gente passa pelo disclaimer, em que a CCE alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. Assim, não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema, e é proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte. Entrando efetivamente agora na projeção, né, com relação às premissas que foram consideradas para essa rodada, aqui a gente traz um resuminho do que a gente vai apresentar. Basicamente, na projeção, a gente costuma trabalhar com 5 cenários, um deles é baseado na rodada da ENA, através de redes neurais artificiais, que é o que a gente considera como o nosso caso base, e outras 4 rodadas, né, que são as sensibilidades de 1 a 4, que são fundamentadas na execução do modelo chuva-vazão e SMAP. Nas 2 primeiras sensibilidades, a gente tenta analisar a conjuntura climática, utilizando alguns índices climáticos e fazer a seleção do que seria um cenário cabível, né, dada essa conjuntura, em termos de precipitação. Para a primeira sensibilidade, a gente está considerando a chuva de 23 e de 24, na segunda sensibilidade, a chuva de 2018 e 2019, e nas sensibilidades 3 e 4, a gente faz uso das previsões de chuva do modelo do CFS, né, da NOAA. Nesse caso, a gente está considerando as previsões de fevereiro até julho de 2026, a gente está usando a média do ensemble de vazões, e na sensibilidade 4 a gente continua analisando, né, esse ensemble, só que agora a gente faz a seleção do que a gente chama de limite inferior, que seria aquele cenário cujo acumulado de ENA para esse horizonte é o menor do conjunto. E, além disso, a gente segue aquele padrão, né, a simulação encadeada dos modelos New Wave e DECOMP para cada mês, despacho térmico por ordem de mérito e representação de diretrizes operativas. Agora, falando um pouquinho sobre a seleção dos cenários de precipitação para essa rodada de fevereiro de 2026, a gente tem uma conjuntura bastante parecida com o que a gente já vinha apresentando,
nos últimos encontros do PLD, e nessa análise de conjuntura, basicamente a gente analisa 2 índices climáticos que monitoram certas forçantes, né? A gente tem um índice associado ao fenômeno El Niño Oscilação Sul, que se manifesta principalmente aqui no Pacífico tropical, e a gente também avalia a oscilação multidecadal do Atlântico, que se manifesta principalmente aqui na parte norte, né, do Oceano Atlântico. Então, com relação à oscilação multidecadal do Atlântico, a gente costuma analisar o comportamento do índice para os últimos meses verificados, para os últimos 11 meses, né, a fim de identificar algum ano que tenha um comportamento parecido com o que a gente verificou ao longo de 2025, na verdade, de fevereiro até dezembro de 2025. E com base nessa similaridade do comportamento desse índice para os meses de 2025 com relação a algum biênio lá do passado, a gente faz o ranqueamento, né, de quais seriam os anos mais promissores para a gente simular a chuva aqui no nosso estudo prospectivo. Já olhando a parte do El Niño Oscilação Sul, a gente costuma consultar os gráficos que são publicados pela NOAA, que dão as probabilidades associadas às fases desse fenômeno para os próximos trimestres. E aqui a gente traz a última atualização desse gráfico, em que a gente tem basicamente 2 destaques, né? Que para o primeiro semestre de 2026 a gente está com uma alta probabilidade da manifestação da fase neutra do fenômeno El Niño Oscilação Sul, né? A partir aqui do trimestre JFM, janeiro, fevereiro, março, até o trimestre de maio, junho, julho, como a gente consegue observar. E o segundo ponto de destaque é que, passados esses trimestres aqui do primeiro semestre, entrando no segundo semestre, efetivamente, a gente tem um sinal cada vez mais intenso que indica uma possível manifestação da fase positiva do El Niño Oscilação Sul, ou seja, a gente tem um El Niño daqui a alguns meses. Então, levando em consideração a intensificação desse sinal, né, dessa expectativa de El Niño lá para o segundo semestre de 2026, a gente fez uma nova seleção de cenários de chuva a serem considerados nas nossas simulações. A gente continuou mantendo aquele cenário que a gente apresentou no último encontro, né, que é o que apareceu em primeiro lugar, que é o ano de 2018 e 2019, onde a gente também teve a manifestação de um El Niño aqui em parte do cenário, ou seja, está condizente com o que a gente está vendo agora, condição neutra depois da entrada de um possível El Niño. E a mudança aqui seria o segundo cenário, né? Agora a gente está considerando a chuva do ano de 2023 e 2024, né? Em que aqui nos primeiros meses a gente tem uma fase neutra e passando para a segunda metade do cenário de chuva, né? Das condições desse biênio, a gente teria a entrada de um El Niño. Então, por conta dessa intensificação, a gente fez a retirada do ano de 2017 e 2018, que é o que a gente estava considerando anteriormente como segunda opção de cenário de chuva, né, porque ele não tinha essa indicação de El Niño e passou a utilizar 23 e 24 justamente por conta dessa atualização do gráfico de probabilidades do El Niño Oscilação Sul, lá publicado pela NOAA. Agora, entrando efetivamente nos resultados da projeção de PLD, como de costume, a gente só traz basicamente 2 rodadas e deixa a projeção completa lá nos anexos, para simplificar um pouco a apresentação. Então, aqui a gente está trazendo a projeção que utiliza a ENA advinda das redes neurais artificiais e o primeiro colocado no nosso processo de seleção, né, via conjuntura climática, que é o ano de 2018 e 2019. Em termos de projeção de preço, efetivamente, a gente tem aqui em vermelho redes neurais, e em verde a rodada do SMAP com a chuva de 2018 e 2019, e a gente observa que, pelo menos para fevereiro de 2026, a gente tem um alinhamento, né, do que a gente tem em termos de expectativa de preço para ambos os cenários, tanto as redes neurais quanto o SMAP 2018 e 2019 estão indicando o preço, né, mensal em termos de R$ 374 por megawatt-hora, mas a partir de março de 2026, por conta de diferença em termos de expectativa de ENA, para esse final de período úmido de 2026, a gente começa a ter algumas diferenças em termos do que cada uma das simulações está indicando. Para o caso das redes neurais, esse fechamento de período úmido, a gente teria preços mais elevados, chegando até um pico de R$ 417
no mês de março de 2026, e para o SMAP 2018-19, como a gente vai ver posteriormente, por conta de uma ENA mais favorável, ou seja, mais elevada para o final do período úmido de 26, a gente vê uma tendência de queda desses preços mais acentuadas para os próximos 2 meses, né, de março e abril de 2026, indo a 317 e chegando a um mínimo de R$ 180 por megawatt-hora em abril. Já para a primeira parte do período seco, né, entrando na transição e período seco de 2026, a gente já tem um alinhamento da expectativa de PLD médio entre os dois cenários. A gente vê aqui preços excursionando entre os R$ 272 e R$ 331 por megawatt-hora, tanto para as redes neurais quanto para o SMAP 2018-2019, por conta justamente do alinhamento do que se espera em termos de início de período seco entre ambos os modelos, como a gente também vai conferir mais detalhes quando eu entrar no slide da ENA. Mas para o final desse período seco e a entrada também do período úmido do próximo ano de 2027, a gente já começa a ver novamente um distanciamento em termos dessas projeções. As redes neurais artificiais indicando preços bem mais elevados, né, chegando até a casa dos R$ 450 aqui em outubro, novembro de 26, enquanto que o SMAP 2018-2019, também por influência de hidrologia, indica uma redução até mais acelerada desse preço, né, com relação ao que a gente viu aqui. A gente sairia de algo em torno dos 339 até o piso regulatório entre novembro e janeiro de 2027. Agora, olhando o valor médio, né, que está sendo calculado para os anos de 26 e 27, levando em consideração essas curvas que a gente apresentou, a gente observa que as redes neurais estão indicando uma média para 2026 em cerca de R$ 353 por megawatt-hora, né, muito por influência do comportamento da ENA, e o SMAP 2019, uma diferença de quase R$ 100 por megawatt-hora, né, com relação, quando a gente faz a comparação com o que se obteve no cenário das redes neurais, ou seja, uma média em torno de R$ 248 por megawatt-hora. E já para o ano de 2027, se a gente considerar as informações que a gente tem no momento, que seria o quê? Projeções para o trimestre que vai de janeiro até março de 27, a gente tem essas médias aqui, cerca de R$ 261 para o caso das redes neurais e R$ 113 para o caso do SMAP 2018-2019. Agora, trazendo o comparativo entre os PLDs do submercado Sudeste com relação ao Nordeste, a gente também traz as curvas atualizadas associadas a essas duas rodadas principais, em vermelho, redes neurais, e em verde a gente tem o SMAP 2018 e 19, e analisando as curvas aqui para o horizonte da projeção, que vai de fevereiro de 26 até março de 2027, a gente observa, né, que as simulações elas concordam em termos de comportamento, shape do descolamento ao longo do ano de 2026. É claro que tem algumas diferenças de magnitude entre os resultados dessas duas simulações, mas a gente observa um sinal até que bastante significativo, né, de desacoplamento entre submercado e Sudeste e Nordeste para o primeiro semestre de 2026, ao longo de vários meses, e também para o segundo semestre, né, como a gente observa nesse trecho aqui. Para o primeiro semestre de 2026, a gente tem o período úmido do submercado norte, né, onde a gente tem valores de geração do parque de usinas hidrelétricas mais elevados, que fazem com que o preço associado ao submercado norte e nordeste costume se manter em um patamar mais reduzido, né, em comparação ao sudeste e ao sul, quando a gente tem um atingimento dos limites de intercâmbio, atingimento do envio de energia no sentido desse primeiro bloco para o segundo bloco. E já no segundo semestre, a gente tem a manifestação, né, da safra da geração eólica, em que a gente tem volumes mais elevados de geração eólica no submercado Nordeste, o que acaba contribuindo para preços mais reduzidos, tanto no Nordeste quanto no Norte do Brasil. E quando novamente a gente tem atingimento dos limites de intercâmbio, ou seja, de envio de energia do sentido do Nordeste para o Sudeste, acaba sendo necessário utilizar energia um pouco mais cara para o atendimento do Sudeste e do Sul do Brasil, levando ao desacoplamento, né, entre os preços que a gente vê no bloco Norte e Nordeste com relação ao bloco Sudeste e Sul.
E aqui, nesse comparativo que a gente traz do Sudeste com relação ao Nordeste, em termos de amplitude, né, para o primeiro semestre, a gente teria deltas, diferença entre PLD chegando até R$ 229, para o caso das redes neurais, e R$ 122 para o caso do SMAP 2018-2019. Já no segundo semestre de 2026, a diferença de preço entre esses dois supermercados seria até ainda mais intensa, né? Em 322 para o caso das redes neurais e R$ 282 por megawatt-hora para o caso do SMAP 2018-2019. Aí, se a gente levar em consideração esses desacoplamentos que a gente está vendo nas simulações realizadas ao longo de 2026, a gente teria uma média dessas diferenças batendo a casa dos R$ 88 por megawatt-hora, para a simulação que considera as redes neurais artificiais, e R$ 63 por megawatt-hora para o caso do SMAP 2018-2019. E para o ano de 2027, né, levando em consideração esses 3 meses, que é o que a gente tem, sendo abarcado pela projeção, a gente teria uma indicação de desacoplamento só para o caso das redes neurais, em cerca de R$ 68 por megawatt-hora, e o SMAP 2018-2019 não identificou esse sinal de desacoplamento, né, ficando com uma média para 2027 em cerca de R$ 0 por megawatt-hora. Agora, trazendo a projeção de energia natural afluente, novamente a gente tem aqueles dois cenários que são os principais, em verde o SMAP 2018-2019 e em vermelho as redes neurais. Como eu já havia comentado anteriormente, né, acho que um dos pontos principais dessa simulação é o fechamento desse período úmido de 2026. Ambos os cenários eles continuam indicando expectativa de ENA abaixo da MLT, para todos os meses, né? Acho que com exceção aqui desses 2 meses de outubro e novembro, para o caso do SMAP de 2018 e 2019, mas para a maioria dos meses a gente tem sempre ENAs abaixo da MLT. E nesses meses aqui, que fazem parte do final do período úmido de 2026, acho que também vale destacar que o SMAP 2018-2019, que leva em consideração as conjunturas climáticas, está indicando uma ENA até superior que está sendo indicado pelas redes neurais artificiais. A gente tem a ENA excursionando na casa dos 80%, 90% da MLT aqui, né, como a gente observa, e abaixo as redes neurais, com a ENA excursionando na casa dos 70%, 80% da MLT. Já na transição e início do período seco, a gente tem meio que um acoplamento das curvas, né, bastante similar ao comportamento delas, entre meados de maio de 2026 até agosto de 2026, com percentuais girando aqui na casa dos 70% da MLT. Mas para o finalzinho do período seco desse mesmo ano, a gente já tem novamente um descolamento em termos de comportamento. O SMAP 2018-2019 mais otimista em termos de expectativa de ENA, chegando a bater até 108% da MLT em novembro, e as redes neurais vindo abaixo, com a ENA excursionando na casa dos 70%, 60% da MLT, né? Aqui o valor mínimo em 65% em outubro de 26. Agora, com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, a gente vê basicamente um reflexo do comportamento da ENA em cima do comportamento da curva do armazenamento do SIM. Se a gente começar aqui pelo início da curva das projeções, a gente observa inicialmente, né, que a gente já retomou aquele processo de replecionamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional. De fato, isso aconteceu a partir do mês de janeiro de 26, né, em que a gente saiu de um armazenamento de 47% para 49% aqui em janeiro de 26, e mantém esse comportamento de ascensão do armazenamento para os próximos meses, conforme a gente observa aqui acompanhando o sentido das curvas. SMAP 2018-2019, por conta daquela hidrologia mais favorável, principalmente nesse fechamento de período úmido, ele passa a indicar um armazenamento, um pico de armazenamento mais elevado para o ano de 2026. A gente chegaria a um valor máximo de cerca de 79%, em meados de abril, maio de 2026, enquanto que as redes neurais, por conta de ter uma ENA mais adversa, menos otimista, né, faz com que o armazenamento fique alguns pontos percentuais abaixo do que o SMAP indica, cerca de 77%. Mas é importante ressaltar, né, que apesar dessas diferenças
entre o que cada uma das simulações indicam para esse fechamento do período úmido, a gente continua, em ambos os casos, tendo uma expectativa de armazenamento superior ao que a gente viu no ano passado. E também a 2024, né, que a gente teve um pico de 75% e em 2025 chegou a 71%, enquanto que para 2026 a nossa expectativa, tanto das redes neurais quanto do SMAP 2018 e 2019, é de armazenamento entre 79% e 77%. Aí, nos meses seguintes, por conta da entrada do período seco, a gente retomaria o processo de depressionamento do armazenamento do SIM, que também é muito influenciado, né, pelo comportamento da ENA que a gente viu anteriormente. SMAP 2018 e 2019, por conta de indicar uma ENA mais favorável, principalmente aqui no fechamento do período seco, né, tende a ter um armazenamento mínimo para 2026 mais elevado, aqui em 69% em outubro, final de outubro, enquanto que as redes neurais, por conta do seu teor menos otimista, né, em termos de expectativa de ENA, indica um armazenamento vindo a menor, em cerca de 57% no final de novembro de 2026. E, novamente, né, fazendo a comparação com os anos anteriores, ambas as curvas continuam indicando valores superiores ao que a gente viu em 2025, que chegou a 47% no Vale, e também em 2024, em que o Vale foi ainda menor, em cerca de 44% do armazenamento máximo. Agora, trazendo a projeção de bandeira tarifária, a gente inicia aqui considerando os dados associados às redes neurais, né, que a gente obtém a ENA através da rodada das redes neurais, e eu acho que aqui o ponto de maior destaque seria o fato de que a gente está com uma expectativa de se manter na bandeira da cor verde nos próximos 2 meses. A gente teve a publicação da bandeira de fevereiro de 26, feita pela ANEEL, né, que foi a bandeira verde oficialmente, e a gente tem essa expectativa que março e abril a gente continue nessa cor verde. E somente a partir do momento de transição entre o período chuvoso e o período seco é que a gente passaria a mudar, ter a mudança da cor, né? Inicialmente entrando na bandeira amarela, aqui em maio de 2026, e passando da amarela, a gente excursionaria para patamares mais elevados, né? Da vermelha, inicialmente com a vermelha patamar 1 e chegando até a vermelha patamar 2. De acordo com essas simulações, a gente se manteria nessa vermelha patamar 2 ao longo de vários meses, de julho até novembro de 2026. E concordando com essa simulação associada às redes neurais, a gente traz aqui a que considera a ENA advinda do SMAP 2018 e 2019. Eu acho que vale a pena ressaltar, né, que a gente tem um retrato bastante parecido com o que a gente viu anteriormente. Não é idêntico, mas em termos de mudança de transição entre cores é equivalente, né? A gente teria a manutenção da cor verde ainda nos próximos meses, só no período seco que a gente excursionaria para a cor amarela e posteriormente para a vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2, aqui no auge do período seco de 2026. E entrando no período úmido do ano seguinte, né? Seguindo aquele padrão que a gente costuma observar, a gente voltaria para a cor verde a partir de novembro de 26. Com isso, eu finalizo a apresentação dos principais resultados dessa projeção, só lembrando, né, que as demais informações associadas à rodada dos demais cenários, e também encargos, balanço energético, a gente continua apresentando lá nos anexos, para quem tiver interesse e analisar os detalhes. Agora, trazendo só um informativo relacionado, né, à publicação dos decks da projeção, conforme a gente salienta, né, em todo o encontro do PLD, quem tiver interesse em acessar os decks que foram utilizados para rodada da projeção do PLD, basta entrar lá no site oficial da CCE e em Home, Preços, Painel de Preços, e aqui vocês vão encontrar esse botãozinho da projeção do PLD, onde vocês vão conseguir acessar todos esses decks associados ao modelo New Wave, né, os 14 meses em que foram feitas as rodadas, e os decomps de operação e de preço, do qual a gente extrai a expectativa de PLD para o horizonte que vai de fevereiro, né, de 2026 até março de 2027, seguindo essa nomenclatura que a gente deixa aqui no painel. Fechada a projeção, eu agradeço e eu passo a palavra novamente para o Humberto fazer o fechamento do encontro. Muito obrigada. Obrigado, Lanai. Bom, dando sequência aqui.
Não recebemos nenhum questionamento através do chat e nem por e-mail, né? Então, dando sequência, já passamos então para os próximos encontros, né? O nosso próximo encontro será na quinta-feira, após ali o carnaval, né? Dia 19 de fevereiro, né? Estamos deslocando ali por causa que quarta-feira aqui na CCE é meio expediente, né? Então, ficaria quase impossível, né, conseguir fazer toda a apresentação ali na parte da tarde, né, e apresentar às 3 horas, né, então teremos nosso encontro também às 3 horas, mas na quinta-feira, no dia 19 de fevereiro. Então, agradeço a presença de todos que nos acompanharam até esse momento. Reforçamos aqui que temos anexos, né, então caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, principalmente em termos da projeção, ela está ali no anexo. E nos vemos então no dia 19 de fevereiro. Uma boa tarde a todos.